acho que não existe camisa melhor pra esse vídeo do que essa. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu estudo para as matérias de humanas. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar ele por aí pra me ajudar na divulgação, tá bom? Também me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá eu posto um pouco da minha rotina de estudante. Essa primeira parte do vídeo eu vou englobar as matérias de português, história, geografia, inglês e espanhol, que são as matérias de humanas que eu tenho na minha escola. Uma das coisas que eu fazia muito, mas muito mesmo no meu ensino fundamental, era procrastinar. Eu deixava pra depois pra estudar, eu falava assim, depois eu estudo, e quando eu percebia já era meia-noite, eu já tava cansada, não dava mais tempo e a prova era no dia seguinte, e isso acabava assim, né, tendo um reflexo das minhas notas que não se saíam tão bem assim. Então eu decidi manter um cronograma, uma ordem de estudos. Vou falar pra vocês que não é aquela coisa tipo assim, eu estudo todos os dias e tenho uma rigorosidade de horários e matérias. Não, isso não acontece comigo. Eu estudo atualmente mesmo para o ensino médio, para as minhas provas, não é para nenhum vestibular, nem Enem, nem nada, para tentar não me estressar tanto a minha cabeça. Por quê? Eu faço o Instituto Federal, que é o ensino médio junto com o curso técnico, então eu estudo em período integral e além das matérias do ensino médio que toda escola tem, eu também tenho técnico. Então se eu ficar tentando assim estudar e carregar tudo isso, eu vou ficar louca e vou parar no hospício. Então, eu vim mostrar pra vocês como funciona a minha organização, como eu estudo, quais livros, sites ou plataformas eu utilizo. Então, eu espero responder todas as dúvidas de vocês, mas caso eu não responda, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Vamos começar por português. Português é uma das matérias que eu tenho muito, mas muita facilidade mesmo quando eu não estudo. E basicamente é o seguinte, a minha professora, ela gosta muito de passar exercícios de interpretação de texto, principalmente textos referentes a antigos, tipo Machado de Assis, Clarice Lispector, porque eles desenvolvem um certo, assim, raciocínio na gente. A gente tem que pensar um pouco mais do que esses textos comuns de atualmente, porque são palavras antigas, a desenvoltura deles é uma coisa mais antiga. Então você tem que, assim, tentar raciocinar um pouco pra ver o que está acontecendo naquela história, entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar esses textos e os exercícios que normalmente são propostos no meu livro. Eu utilizo o livro do governo, eu tô aqui com um exemplo do livro de história, né? Mas são esses livros que o governo dá, porque a minha escola é uma escola pública, então neles tem bastante questões interessantes. Então eu utilizo ela e tento ler o texto e vou resolvendo questão por questão, principalmente quando é tarefa, porque isso me ajuda a ter uma certa desenvoltura na hora de raciocinar o que o texto tá falando, o que a questão tá pedindo, ou como formular melhor uma resposta. Português, essa é a principal dica. Faça exercícios e leia muito. Matérias como, por exemplo, verbos, pronomes, advérbios, é uma coisa que eu dedico assim, um pouco mais de estudos e que às vezes que os livros não abordam tanto. E mesmo prestando atenção na sala de aula eu tenho um pouco de dificuldade, então eu acabo assistindo videoaulas. Eu gosto muito do professor Noslen, do Português para Desesperados, do Descomplica e do Estude. Ambos os dois últimos eu não assino a plataforma, então eu uso da maneira gratuita que eles disponibilizam no canal deles. Lembrando que todos os canais que eu citar nesse vídeo vão estar aqui na descrição, tá bom? No box de informações. Então, pra vocês acessarem e verem qual vocês se identificam mais na hora de estudar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a matéria, assim, que eu tenho paixão. Aquela matéria que não precisa nem me mandar estudar, que eu estudo por conta própria e horas se deixar. História. Eu sou muito apaixonada por história. Desde sim, que eu comecei meu ensino fundamental, eu não sei explicar o porquê, mas é uma matéria que eu tenho muita facilidade, muita vontade de aprender. A minha professora, ela é adepta a slides, então ela faz o resumo da matéria em slides, é uma forma bem legal, principalmente, tipo assim, depois que eu estudo, eu baixo esses slides no meu celular e antes da prova eu vou lendo esses slides, né, pra poder ver se eu lembro de tudo, se eu esqueci alguma coisa, se eu preciso fixar algo. Então a matéria de história é leitura. Leitura, 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 leitura. O livro que eu mostrei pra vocês no começo é o de história. E como ele é do governo, eu não risco ele. Mas o meu livro do ensino fundamental, quando eu estudava numa escola particular, eu pegava o marca-texto e ia riscando as partes importantes e ia lendo, e depois eu passava no meu caderno e fazia resumos em tópicos daquilo que eu li.
Pra mim, isso é uma maneira de fixar muito boa, principalmente história, principalmente datas importantes, acontecimentos, fatos. Mas é uma matéria que eu tenho muita paixão por estudar. Mas se você tiver alguma dúvida, um canal que eu indico de olho fechado e que é simplesmente apaixonante é o da Débora Ladin. Quem não conhece a Débora Ladin, né, gente? Provavelmente ela já deve ter salvado a sua pele, né, no conteúdo de história. Então, ela é maravilhosa, ela explica, assim, por vídeos a matéria de uma forma bem engraçada, descontraída. Nem parece que você tá estudando para aquela matéria que às vezes muita gente tem preguiça. Geografia. Geografia também é uma matéria que eu gosto muito de estudar. Alguns conteúdos, a parte de relevo, vegetação, essas coisas eu não curto muito, mas a parte de estatística, de dados, essas coisas me agrada mais. Geografia é uma matéria assim um pouco mais decoreba, assim como história também. Você precisa ler para você poder entender, mas muitas das coisas você também precisa assistir em videoaulas ou fazer pesquisas para você ver se aquele dado está certo ou não. E assim como história, eu pego ela, eu leio o livro, eu faço o resumo em tópicos, eu vou fazendo anotações na sala de aulas, puxando setinhas, informações, post-its, porque é uma coisa que, tipo assim, tudo que o professor fala é importante, entendeu? Mas quando eu tinha alguma dificuldade na matéria, porque eu perdi a matéria e eu não fui na aula, eu gosto muito de dois canais, que é o Geografia Irada e Mundo Geográfico, além, claro, do Descomplica e do Estude. Eles me ajudam bastante, porque eles ensinam de uma forma bem didática, leve, solta o conteúdo. Inglês. Inglês é uma das línguas mais importantes para você ter no currículo, então não ignore essa matéria no seu colégio. Eu sei que você fala assim, ah, mas eu só tô estudando o verbo to be há 5 anos, né? Mas sim, gente, o verbo to be é importante, viu? Então foque bastante nela, ok? A matéria de inglês é prática. Você aprende inglês falando, você aprende inglês lendo, você aprende inglês escrevendo. Então se você não colocar o inglês no seu dia a dia, 7 dias por semana, pelo menos 10 horas por dia, você não vai aprender nem o inglês, nem qualquer outra língua. Eu faço aulas de inglês particular uma vez por semana para poder melhorar minha conversação, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é assistir séries, né? Séries, filmes em inglês com a legenda, né? Em inglês ou sem legenda, às vezes eu consigo assistir normalmente, Friends, por exemplo. E eu gosto também muito de ler livros assim que eu já li em português, eu leio em inglês pra tentar raciocinar aquilo que tá escrito. Ou às vezes quando eu gosto até mais de um desafio, eu leio livros assim que eu nunca li na vida em inglês. É muito importante, gente. É uma língua que você precisa ter no seu currículo, saber falar, saber interpretar, saber dialogar com as pessoas é muito importante. Como eu disse pra vocês, a matéria de inglês é só o verbo to be, é mais as regras mesmo. E pra poder estudar por videoaula, além de prestar atenção na aula, eu gosto muito do Inglês Winner ou do Kevin Potter, que eles explicam inglês pra brasileiros, né? Além do Descomplica, do Aula Livre, do Estude também. Então é basicamente isso, mas lembra, prática. Tente ver séries, coisas do seu dia a dia, ouvir música também, tentar decifrar aquela música, é muito importante. Espanhol. Espanhol é uma língua assim um pouco rejeitada pela população, eu percebo isso, principalmente na minha sala de aula, mas eu acho o espanhol uma língua muito sensual, muito sexy, eu quero aprender assim, né, falar fluentemente ela ainda. E o espanhol eu também assisto pelo Aula Livre, as videoaulas, porque eu não entendo nada de espanhol. E tento assistir séries, as famosas novelas, séries mexicanas, né, ou espanholas, por exemplo, La Casa de Papel é uma série da Espanha, a Elite, que lançou agora no Netflix, também é uma série da Espanha, Jane the Virgin. Então eles falam em espanhol nessa série como a língua principal, então é bem legal você assistir elas pra você ir pegando aquele sotaque, aquele jeitinho espanhol de falar que é tão gostoso. Mas assim como o inglês, ela também é prática. Você precisa colocar, falar ela, escrever ela durante o seu dia a dia pra poder exercitar mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu tentei falar de uma forma assim resumida como que eu estudo pra cada matéria. Eu vou fazer um study vlog da minha última semana de provas, que já está acabando, eu estou no 3º ano, tô me formando do ensino médio. E vou mostrar pra vocês assim um pouco mais detalhado como que eu faço a parte da escrita, da leitura, da marcação, todas essas coisas que aluno precisa. Mas só pra já avisar vocês que eu não sou o tipo de menininha que usa 10 mil cores de marca-texto diferente ou a letra é perfeita, tá? Porque meus resumos são horríveis, são mais mesmo pra estudar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
Um grande beijo pra vocês e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de inscrever-se aqui no canal, tá bom?